Gente, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é algo que o Senhor vem falando comigo já há um tempo, né? Até as minhas amigas mais próximas podem vir aqui ministrar sobre isso, porque é o que eu venho falando muito. E eu tenho percebido que esses são dias que o Senhor tem nos chamado para viver uma relação mais profunda com Ele, né? Parece que Ele tem feito a gente se achegar assim, sabe? Quando alguém vem do seu lado e você quer fazer assim com ela. Parece que o Senhor tem feito isso com a gente nesses últimos tempos, né? É aquela presença real e palpável do Senhor, né? Não só o mover do Espírito como um arrepio, um instante, mas como alguém que está nos nossos dias, como alguém que faz parte dos nossos dias, né? Quem ouviu as últimas ministrações do César, principalmente aos domingos, tem ouvido que a gente vem ouvindo sobre uma relação paterna do Senhor, né? Sobre o Deus Pai. E o Pai, né? O Deus Pai não é mais um nome de Deus, não é para a gente chamar Deus de Pai porque é um nome e sobrenome, né? Mas é uma relação profunda que Ele nos convida para desfrutar, para viver de maneira verdadeira e intensa, né? Então eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês um minutinho. Lá em Isaías, quando o pessoal começa a ter a revelação de que Jesus viria e que viria um Salvador e um Libertador, parte disso, a palavra fala que Deus nos enviaria o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então eu quero que você pense em um momento que você falou assim, Deus estava lá, cara. Semana passada aconteceu isso e Deus estava lá. Semana passada, mês passado, enfim. Então quero que vocês fechem os olhos e pense da última vez que você viu Deus Emanuel. Eu vou orar junto com vocês. Senhor, traga a memória dos meus amigos, Pai, aquilo que o Senhor tem feito e a forma que o Senhor tem ganhado nos dias deles, Pai. Para que a gente converse um pouco sobre isso, converse sobre a realidade que o Senhor é para nós, Pai. Em nome de Jesus, fala com a gente, faz o nosso coração uma terra fértil, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, essa relação paterna do Senhor, ela vem lá desde o princípio. E eu queria falar com vocês um pouco uma história de Moisés mais para baixo, mas antes queria lembrar vocês que essa presença real do Senhor é algo que Ele faz nos nossos dias. Ele cuida do nosso futuro e Ele cuida de nós, né, do nosso coração. Quando a gente olha para os personagens da Bíblia, José, Sara e Abraão, Moisés e o povo do Egito, Davi, por aí vai, a gente começa a ver que eles são pessoas que viveram grandes coisas. Alguns foram reis, né? Alguns se tornaram reis, alguns eram prósperos, alguns tiveram filhos, eles tinham família. Se você olhar a história deles agora como um todo, a gente consegue ver que eles tiveram um futuro brilhante no fim das contas, né? E só que em paralelo a isso, ao cuidado do nosso futuro, o Senhor sempre cuidou do coração deles. O Senhor sempre cuidou em entregar a eles um coração e um caráter forjado por Deus, né? Então, ao mesmo tempo que eles iam viver nessas grandes coisas, eles iam recebendo perdão, eles recebiam identidade, eles recebiam libertação, eles recebiam cura das emoções, eles recebiam nova vida. E tudo isso tem a ver com o nosso coração, né? Então, o Senhor, Ele cuida de nós e Ele trabalha por nós e pelo nosso futuro, e é verdade, e isso é maravilhoso, né? Graças a Deus. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Só que o interesse dEle é sempre é o nosso coração. O Senhor, Ele se preocupa com quem a gente vai se casar, com os meus filhos, né, com a nossa profissão, de como a gente vai se manter durante a vida, mas o objetivo dele principal, a área de atuação do Senhor é no nosso coração. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Vocês já devem ter ouvido essa história, até tem uma música que descreve tudo isso, que foi em Êxodo 20, quando Deus aparece em cima do monte Sinai e Ele chama o povo para que Ele falasse com o povo, né? Abram lá em Êxodo 20, 18, 21. E sabe, gente, essa coisa de o Senhor cuidar do nosso futuro e cuidar do nosso coração e forjar o nosso coração durante a caminhada é algo que nós precisamos ouvir e perceber.
né? É um desafio para nós perceber isso, essas duas coisas em paralelas, aquilo que Deus está fazendo e mostrando para a gente. Posso ler, gente? Vocês já abriram? Êxodo 20, 18 e 21. Então aqui Deus apareceu no Monte Sinai. Antes disso, de uns versículos para cima, que a história é um pouco longa para a gente ler aqui. Mas antes de Deus aparecer e falar os mandamentos e tudo mais, ele deu algumas instruções para Moisés, né? Ele explicou para Moisés que ele apareceria e que ele iria falar com o povo. E aí agora a gente vai ler. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subiu do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeçam de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Isso está em Êxodo 20, 18 e 21. Então Deus disse que ele apareceria para falar com o povo, e aí Deus falou assim, eu quero falar com o povo, né? E o povo se recusou, ele falou, não, vai lá, Moisés, vê o que Deus quer, depois você explica aqui para a gente, que a gente não vai subir lá não. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês, nos versículos anteriores, como eu falei, o Senhor aparece e já avisa Moisés que isso aconteceria. E Deus, ele dá umas instruções para Moisés. Ele fala assim, você vai fazer um risco no chão, ninguém vai poder passar por aquele lugar, você vai falar com que o povo fique em santidade 3 dias, então ninguém vai ter relação sexual, vocês vão ficar em santidade nesse tempo. Então ele planejou assim, tudo que era preciso para ele vir daquela maneira como fogo, com um trovão e tudo, para que ele conseguisse falar com as pessoas. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o interesse e a expectativa que Deus tinha para aquele dia. Ele tinha uma expectativa. A expectativa dele era falar com aquelas pessoas. Ele não queria falar só com Moisés, ele queria falar com geral. Ele tinha uma expectativa e ele arrumou toda uma estrutura para que isso acontecesse. Eu achei interessante que ele cuidou de tudo. É como se a gente estivesse fazendo um evento, né? O Day Camp aqui hoje, quem estava no Day Camp. Houve várias reuniões para o Day Camp acontecer, e tinha gente cuidando da comida, tinha gente cuidando da criança, e a criança que queria fazer xixi, ela está remelenta, sei que lá. E teve uma estrutura por trás disso. E foi isso que o Senhor fez. Ia acontecer um evento, algo sobrenatural, algo poderoso, e Ele cuidou de todas as coisas. Então, a expectativa do Senhor para aquele momento era muito grande. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a expectativa de Deus é nos encontrar. Fala assim, a expectativa de Deus é me encontrar. Isso acontece, gente, porque o amor de Deus é um amor que tem que ganhar forma. O amor de Deus, ele quer ganhar forma. Ele quer que a gente o veja. Por isso que lá nos versículos para trás, no Antigo Testamento, em Isaías, quando ele fala que o Messias viria, ele fala várias vezes de Emanuel. A gente já está cansado de ouvir que a intenção de Deus é se relacionar com a gente, é falar com a gente, tudo. É um amor que precisa ganhar forma. Não é um amor que pode ser vago. Não é algo que você vai chamar Deus de Pai só porque é mais um nome. Não, é algo para ser vivido, algo mais poderoso do que isso, né? E Ele sempre vai dar a oportunidade para a gente que Ele preencha a nossa vida com o formato dEle. Ele fez isso para que aquele povo tivesse um motivo para seguir em frente. E aquele povo estava saindo do Egito, eles estavam sendo libertos, e o Senhor queria falar assim, eu quero que eles vejam quem eu sou, eu quero que eles escutem de mim, eu quero que eles percebam o meu poder, que eu sou poderoso para continuar aquilo que eu comecei. Eu sou poderoso para dizer que eles seriam libertos e tão poderoso para que faça eles chegarem ao fim. Era isso que o Senhor estava fazendo. Ele queria que o povo percebesse que Ele é real. Qual foi a última vez que nós percebemos que Deus é real? Era isso que Deus estava fazendo naquele momento. E é por isso que o amor dele tem que ganhar forma, porque é a maneira que nós temos de perceber a realidade de Jesus aqui. E o segundo ponto é que o povo ficou à distância tremendo de medo. Acho que é o ponto que a gente mais percebe, né?
Eles perderam a oportunidade de ver tamanha manifestação de Deus. Gente, você está no meio de uns montes e Deus fala assim, sobe lá que eu vou estar lá. Você vai falar assim, ai, tô com medo. Não, eu quero ver isso. Quando que isso vai acontecer? Liga a câmera do celular, faz uma live ao vivo, né? Hoje a gente já... E o povo não, o povo ficou à distância. Eles pediram para que Moisés fosse sozinho, né? Eles não... gente, se eu não pudesse subir, eu ia ficar algum ângulo que desse para eu pelo menos ver a cara de Moisés. Tipo, Moisés sorriu, Deus é bonito, né? Alguma coisa assim. E eles perderam a oportunidade de ver aquilo por medo de morrer. Eles tiveram medo do Senhor. Eles não podiam escolher estar ali onde eles estavam. Eles escolheram sair do Egito. Mas o caminho árduo que eles fizeram para essa libertação, eles não poderiam escolher passar pelo deserto, faltar água, sei lá, não tinha um banheiro. Imagina, gente, como é que aquela mulher ia no banheiro? Não tinha nada. Eles não podiam escolher aquela fase que eles estavam vivendo, mas eles podiam escolher ver ou não a glória do Senhor. Eles escolheram. Deus estava falando assim, ei, você pode escolher, você quer ver a minha glória? Sobe aqui, eu quero falar com você, oi, fica ouvindo. Eles podiam escolher, e eles fizeram a escolha deles, né? E o medo, gente, ele é uma mentira que aprisiona a gente de uma forma que a gente não consegue imaginar, né? Algumas pessoas mais próximas aqui já conhecem um pouco da minha história. Eu sou casada com a Lê há... Quantos anos, Alexandre? Quantos anos? A gente já é casada há 7 anos e de uns anos para trás, acho que faz uns 2 anos para cá, a gente vem tentado engravidar, né? Ter um filho. E tá difícil, cara. A gente não conseguiu ainda ter um filho e a gente segue na caminhada, né, Alexandre? E bem no comecinho, quando tudo isso começou, o Senhor ele me deu um versículo que está em Isaías 60, 22. Eu estava num dia, numa devocional em casa, orando por isso, falando para o Senhor sobre o meu coração, sobre o medo, né, e sobre todos os desafios que viriam. E o Senhor me deu esse versículo que fala assim, olha só, gente, eu estava numa devocional lá na sala. A menor família se tornará 1000 pessoas, e o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, Senhor, farei com que isso aconteça. Essa é a promessa da minha família. E o Senhor me deu aquilo e eu nem podia imaginar. Acho que faz 1 ano, mais ou menos, né? O tanto de água que ia rolar ainda por debaixo dessa promessa. E eu fiquei super empolgada, né? Contei para todo mundo. Meu Deus, me deu uma promessa, foi tão real, sei que lá, né? Meu, tão poderoso. E eu tinha medo. Eu tinha medo de acreditar naquela promessa e nada acontecer. Eu ficava pensando assim, eu vou acreditar nisso que Deus está me falando, vou falar para geral que Camila vai acontecer, hein, cara? Deus falou para mim. E aí não vai acontecer. E aí eu comecei a desconfiar daquilo que o Senhor falou. Eu comecei a falar, tudo bem, legal, bacana, deu certo, mas não sei se eu estou crendo, né? Então, o medo de achar que aquilo poderia não acontecer. Olha que loucura, gente. Achar que aquilo não poderia acontecer e que, no final das contas, eu acreditei numa mentira, fez com que a minha cabeça entrasse em curto. Assim. Foi muito fácil para mim desconfiar da bondade de Deus, do amor de Deus. E aí foi quando tudo começou, quando o Senhor começou a se revelar de uma maneira muito poderosa para nós. Mas hoje eu posso acreditar nisso. Mas eu posso acreditar porque assim como Deus fez com aquele povo, Ele fez comigo. Ele se revelou. E quando Ele me chamou para subir a montanha, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá e vou ouvir, né? E eu só consegui seguir em frente, só consigo vir aqui e falar tudo isso que eu vou falar para vocês no decorrer da ministração, porque eu vi a glória do Senhor, porque eu vi o Senhor. Eu ainda não estou grávida. E mais pra frente vocês vão entender também. Eu ainda não estou grávida, mas
O Senhor, Ele é muito engraçado. Eu estava conversando com a Tassi no fazer o exame, eu falava, Tassi, eu já tenho o meu testemunho, Tassi, não tem nada a ver com a gravidez, Deus fez outras coisas, Ele me moldou, não tem nada a ver com isso. E a gente ficava tipo, como assim? E é tão sobrenatural. Mas o Senhor nos faz seguir em frente, e o Senhor me fez seguir em frente, né? Crendo naquilo que Ele me falou, mas seguindo em frente. E me perdi. Sem ter ido para perto dele, eu jamais teria permanecido. Né? Eu teria me desfeito inteira, eu teria ficado para trás, eu teria me decepcionado, eu teria acreditado e colocado a minha fé nas mentiras que eu estava ouvindo, no medo que eu estava ouvindo. O medo, gente, às vezes a gente acha que ele vai nos deixar estagnados apenas. Não, ele nos faz andar para trás. A palavra diz que aquele povo foi à distância do Senhor. O povo não ficou parado onde eles estavam, eles foram para longe do Senhor. Vocês conseguem entender isso, como é arriscado? A palavra diz que a gente constrói a nossa casa na terra, na areia ou na rocha. Se você não está construindo a sua casa na rocha, algo você está construindo na areia, você não está parado. Então, o medo é para alertar a gente, falar, filho, corre, querido, vá para a montanha que Deus quer falar com você. Né? E aí a gente poder ver a glória de Deus. E a terceira coisa que eu queria falar é que mais para baixo Moisés fala assim: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a eles o impeçam de pecar. Esses processos que acontecem na nossa vida, né, essa coisa da gravidez é um processo na minha vida e do Alexandre. A gente não tem como escolher. Eu não escolhi não ficar grávida. Né? Mas eu consigo escolher se eu vou provar da glória de Deus ou não. O Senhor, Ele tem muito interesse em fazer com que eu tenha os meus filhos, em fazer com que você case, que você faça a faculdade que você sonha, que você tenha aquele emprego que você pode entrar 10 horas e aí no final do dia 30, tem R$5.000 na sua conta, entendeu? Você pode ter vale alimentação de R$700, mais, né? O Senhor, Ele está preocupado com essas coisas, né? Como a gente falou no começo. Mas o lugar onde o Senhor começou a mexer no meio de todo esse processo foi no meu coração. E para aquele povo era só o sonho da libertação. Talvez eles nem queriam ver Deus mesmo, né? Eles só queriam ser libertos do Egito. Eu só quero engravidar. Você só quer se formar. É só isso que a gente quer. Não. O Senhor quer se revelar a nós e Ele usa esse processo para que a gente entenda isso, para que a gente aprenda isso, para que a gente tenha um sentido, sabe, gente? Eu sempre fui cristã, desde criança, a gente cresceu aqui na igreja, e eu conhecia Deus, eu sabia quem Deus era, mas agora eu tenho a revelação de quem Deus é. Isso é muito poderoso, gente. A gente cantou essa música que fala sobre transformação do Deus que transforma a nossa vida. É a transformação que Ele faz por trás do nosso sonho, que é mais poderoso do que o lugar onde nós vamos chegar. Por isso eu já tenho a impressão que eu tenho o meu testemunho. Eu não engravidei ainda, mas já foi tão poderoso aquilo que o Senhor fez. Já é tão poderoso poder notar Ele, poder falar, cara, olha isso, olha Deus está fazendo isso. Às vezes eu fico lá em casa com o Alexandre, você está vendo quem está fazendo isso, Alexandre? Ele fica, coitado, nem sabe o que falar, mas é tão nítido, é tão real, é tão claro, é tão que esse é o maior tesouro. Né? O maior tesouro para aquele povo não foi só sair do Egito, foi ter a revelação de Deus, gente. Isso é muito poderoso. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente nesse tempo que Ele tem chamado a gente para próximo. Ele quer revelar, Ele quer se revelar, Ele quer falar, ei, para, relaxa. Povo do Egito, senta aí que à noite eu vou me revelar, vocês vão lá me ver, relaxa, não fica preocupado que hora vocês vão embora daqui, né? E é isso que o Senhor tem feito. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que você provavelmente não escolherá viver todas as fases da sua vida. Talvez você não vai escolher tudo e uma fase estranha vai aparecer. E quando você se deparar, você está nesses processos onde nós não escolhemos.
Pode ser que um dia na sua vida, não sei se esse dia já chegou, se esse dia é agora, mas pode ser que um dia você duvide de Deus. Pode ser que você duvide do amor dele, das coisas que ele faz em seu favor. Pode ser que você não se case. Pode ser que você fique sem dinheiro para se sustentar. Pode ser que você não consiga fazer a faculdade que você sempre sonhou. Sabe aquela bem boa, teve que fazer qualquer coisa? Talvez você não consiga. Talvez você tenha que trabalhar por um período ganhando R$500, sabendo que você vale 5. Eu não sei em que fase você está ou em que fase você pode chegar, mas eu sei que você tem 2 opções nessa fase. Ou você vai ficar à distância, ou você vai ver a glória do Senhor. Nós sempre temos 2 opções. Se você decidir ir, creia que o Senhor estará lá. O Senhor já estava lá, pronto, com a estrutura montada, com o show preparado, o microfone dele já estava passado, estava no ponto, gente. Se você ir, você vai encontrar isso. Mas se você não ir, você não vai ficar simplesmente parado, você vai se distanciar, né? E se você ficar, você vai subir e ver a glória do Pai. E em tudo isso, o lugar que o Senhor está mexendo é no nosso coração. Então, talvez é hora de você aceitar aquilo que o Senhor quer fazer. A gente não consegue escolher viver o processo, mas eu consigo iniciar ele. Antes da gravidez, assim, eu tenho uma coisa muito clara no meu coração, que a Bá me ensinou, que foi sobre a adoção. A adoção, para mim, é um valor tão, tão poderoso e tão simples, e é algo que eu falava no começo, essa coisa de engravidar vai dar muito trabalho, porque eu vou criar muita expectativa, e aí vai ser um negócio, sei que lá, vou adotar já, e já era, né? E o Senhor começou a falar para mim, não, você pode adotar mesmo. Não porque você não consegue engravidar. Você pode adotar porque você me ama, mas eu quero que você inicie um processo de me conhecer. E foi exatamente isso que o Senhor tem feito comigo. E o que liga isso, o botão que nós apertamos para que esses processos aconteçam, pode ser a gente se arrepender do nosso orgulho, pode ser vencer o medo da solidão, pode ser vencer o medo do futuro. Eu sei que na semana passada o Ni falou sobre vulnerabilidade. Pode ser que você tenha que ficar um pouco mais vulnerável. Pode ser que você tenha que falar um pouco mais de, cara, eu sou assim e eu preciso mudar. Cara, tem isso aqui que eu nunca nem contei para alguém, mas eu preciso contar. É preciso vencer o medo e subir a montanha. E vencer uma coisa que eu grifei aqui, eu queria destacar com vocês, que é vencer o pecado. A gente não consegue destravar nenhum processo do Senhor sem vencer o pecado. É impossível a gente fazer isso. E o pecado, às vezes, é uma coisa que parece assim, um caminho longo para se trilhar, um negócio cansativo. Aí eu vou ter que abrir mão daquilo que... Pecado, às vezes, é uma coisa que faz bem, né? A gente acha que se a gente não tiver aquilo, meu Deus, para onde eu vou? Parece uma estrada longa para si, mas talvez você tenha que começar. Talvez você tenha que vencer, talvez você tenha que parar. Talvez você tenha que acordar, despertar, né? E uma das coisas que o Senhor tem feito muito comigo, né, para que esse processo todo começasse, é a questão do oleiro, né? Nós somos um vaso na mão do oleiro, onde ele me quebrou e me refez. Eu ainda estou nesse processo e ainda me sinto assim. Então, é um tempo em que o Senhor tem moldado meu coração no mais íntimo, gente. Ele tem falado, eu quero que você faça isso. Mas Deus, eu pensava isso, eu tô certa. Aí Deus falava, tá, mas eu quero que você faça isso. Vem me conhecer, querida. Né? E aceitar isso tem sido algo muito poderoso para nós. Então, talvez você vai ter que pedir perdão. Talvez você vai ter que perdoar. Eu não sei o que você tem que fazer, mas eu quero que vocês entendam que isso tem a ver com o nosso coração. O que o Senhor estava fazendo com o povo não era só libertando o povo do Egito, Ele estava se revelando, e isso tem a ver com o nosso coração. O Senhor vai me curar, Ele vai fazer com que eu engravide, mas agora isso tem a ver com o meu coração. É aqui que Ele está mexendo e é aqui que Ele está fazendo as coisas para que eu entenda quem Ele é. Então, entre ficar
E entre subir a montanha e entre ficar à distância, eu quero te encorajar para que você fique, suba e encontre a Deus, porque essa é a expectativa de Deus para você hoje. A expectativa de Deus para nós é que a gente encontre a Deus de modo revelador. Algo que a gente fala assim, caraca, Deus é assim. E o Senhor tem isso para nós. E em tudo isso, gente, teve uma coisa que o Senhor falou muito no meu coração, está em Salmos 23, 4. Como o Senhor, Ele molda o nosso coração e a área de atuação dEle, Ele quer nos dar um coração valente, um coração que reconhece a Deus em nossos dias e um coração que não teme, porque toca a Deus diariamente, porque a gente sabe que a forma dEle em nosso coração é o amor dEle. Em Salmos 23, 4, está escrito assim. Eu quero que vocês abram. Vou beber água. Acho que eu consigo. Vocês abriram? Eu não sei qual que é a versão de vocês, mas a versão que eu li diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando o Senhor fala sobre isso, Ele não fala de alguém que já está passando pelo vale da sombra da morte, e nem alguém que está vendo o vale da sombra da morte. Ele está falando do coração que nós devemos ter. Ele está falando que esses lugares de processo vão moldar o nosso coração ao ponto de que eu pense, ainda que eu fique sozinha, ainda que eu não me case, ainda que eu não me forme, ainda que eu não tenha filhos, o Senhor está comigo. Ele está moldando o nosso coração para que a gente tenha esse coração. Vocês entendem, gente? O coração que, ainda que, o versículo, grifem aí, está falando, ainda que tudo aconteça, ainda que eu perca o Alexandre, ainda que o Senhor está comigo, porque fala do nosso coração, de quem Ele é, da revelação que Ele quer dar para nós. E Ele fala assim, estás comigo, porque tu estás comigo. Ele não fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá o Senhor vai estar. Ele não está falando isso, Ele está falando, o Senhor está comigo agora. Eu consigo perceber o Senhor agora. Ele tem uma forma agora. Ele está mexendo no meu coração agora. O meu coração é um coração ainda que, né? Isso, gente, é conhecer o Deus Emanuel e até a resposta que eu fiz lá na pergunta de qual foi a última vez que você desfrutou desse Deus maravilhoso. E a última coisa que eu queria falar para vocês, para que vocês digam sim ao processo e que vocês comecem essa caminhada com o Senhor, é que o primeiro motivo e a primeira promessa que nós temos para passar por esses tempos é Jesus. Eu quero que vocês falem assim, Jesus é a minha promessa. Jesus é a nossa promessa, gente. Lá em Isaías, quando ninguém nem ouvia falar de Jesus, Jesus nem estava lá ainda. Quando os profetas eles tinham as visões de como seria, eles falam assim, Isaías 9, 6, 7. Pois um menino nos deu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Aqui ele está falando que Jesus é a alegria, que Jesus é a clareza das coisas, que Jesus é a esperança de vida, que Jesus é perdão, sabedoria, amor de paz, amor de Pai, paz e justiça. O que você precisa hoje para amadurecer e vencer, Jesus é a sua promessa. Jesus é a minha promessa. A minha promessa não é sobre, também, né, sobre os filhos, mas a minha promessa mais valiosa é Jesus. Jesus veio para nos entregar essas coisas. E, sabe, gente, enquanto eu estava lendo sobre isso e pensando nas coisas que vêm acontecendo, o Senhor falou comigo, para de perder tempo com ressentimentos. Para de ficar perdendo tempo e ressentindo coisas que já deveriam ficar para trás. Porque nessa caminhada, não está sendo tudo, né, do jeito que eu falo, né, parece que está tudo... Mas os desafios são diários.
A confiança é algo que o Senhor vem renovando em mim diariamente. O meu coração vem sendo moldado diariamente. E o Senhor tem falado, pare de ficar ressentindo algo que eu já tirei de você. Então eu queria te encorajar, pare de ficar ressentindo algo que o Senhor já tirou de você. Pare de ficar ressentindo que você não é amada. Pare de ficar ressentindo que o Senhor não vai te curar. Pare de ficar ressentindo que o Senhor não vai te dar um futuro. Pare de ficar ressentindo que você está sozinho. Pare. A gente precisa parar de perder tempo com essas coisas, gente. É a música do Diante do Trono, né? Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama, quando eu penso que Jesus é a minha promessa. Qual é o tempo que eu vou perder? Por que eu vou me distanciar? Por que em vez de subir eu vou me distanciar? Por que eu vou ficar presa nesses ressentimentos se é Jesus quem está lá? Era Deus quem estava lá, gente. Era Deus quem estava lá falando com aquele povo. É Deus quem está falando com a gente. É Deus quem está nos enviando. Se Jesus falou para você fazer algo, se o Senhor falou para você pagar algum preço, se você precisa ficar livre do pecado, para de ficar pensando que você não consegue parar de pecar, pare de perder tempo com ressentimento e vá. Jesus está lá. Jesus está lá, gente. Essa deveria ser a nossa resposta para todas as coisas. Essa deveria ser a minha resposta imediata quando Jesus me deu esse versículo. Eu vou porque Jesus está lá. Jesus está lá, gente, isso é muito poderoso. Eu fico um pouco empolgada. Sabe, então não fiquem presas à mentira. Não fiquem com medo de confiar, com medo de ir em frente, se Ele já te chamou. Essa estrada vai nos levar para... Tome a estrada que vai te levar direto para onde o amor dele ganha forma. Eles estavam exatamente no monte onde o Senhor escolheu para ganhar forma. Eles não estavam ali por acaso. O Senhor os conduziu eles até ali. O Senhor vai conduzir a gente pelos processos que Ele quer que a gente amadureça. O Senhor vai fazer isso por nós. Então, não tem por que a gente temer. Nós estamos seguros. Mas eu preciso decidir. Mas vocês precisam decidir se vocês vão ver ou não a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Então, deixe Ele moldar o seu coração. Deixe Ele refazer. Deixe Ele tratar aquilo que Ele tem que tratar. Deixe Ele colocar as coisas no lugar. Para que no final das contas, gente, eu quero dizer para vocês, eu ainda não estou grávida e nem sei quanto eu vou ficar, mas já valeu muito a pena. Valeu a pena iniciar o processo, valeu a pena permanecer, valeu a pena, já valeu a pena. O Senhor quer falar para você que já valeu a pena, vá em frente. Às vezes eu sinto que o filho, a gravidez, ele é só a cereja do bolo, sabe assim, é só mais um acontecimento porque já valeu a pena. Não fuja dos processos que o Senhor tem para você. Não fique culpando as pessoas pelos processos que o Senhor quer começar na sua vida. Não fique culpando o seu ex que te deixou presa num labirinto. Não fique cobrando os outros pela sua solidão. Não fique cobrando porque você não consegue parar de pecar. Não perca tempo com ressentimentos. Quando você pensar que Ele te ama, o Senhor nos ama e Ele quer nos levar para perto dEle. Ele quer que a gente viva essa relação de pai, essa paternidade real. A gente vem falando sobre paternidade. Esses dias eu passei por uma discussão com o meu pai. E o Senhor falou assim, para de ficar esperando do seu pai coisas que quem vai fazer por você sou eu. Pare, eu sou o seu Deus. Você quer algo que é Deus quem faz, não é o seu pai. A gente quer algo, gente, que não é um casamento que vai fazer, não é o que um emprego vai fazer. Essa expectativa que nós temos é algo que Deus vai suprir. É algo que Deus faz. É algo que Deus faz, gente. Então, vale a pena. Confie na bondade do Senhor. Ele jamais faria mal para aquele povo. Ele é quem estava conduzindo aquele povo. Era Ele quem estava conduzindo aquele povo. E a última coisa que eu queria deixar no coração de vocês é que Deus está com você e é por amor. É por amor que Deus está com você. Não é porque é obrigação dEle. Não é porque Ele não tem alguém mais interessante. É por amor. É porque Ele nos ama. É porque Ele me ama. É porque Ele ama você desde o começo. O interesse dEle era esse, nos amar. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade, assim como a gente cantou no começo,
Mostra a tua glória. Ele queria fazer exatamente isso. Ele queria mostrar a glória dele. Eu preciso de um motivo para seguir em frente, sabe? Eu preciso que as misericórdias dele se renovem a cada manhã. Eu preciso ouvir ele me chamando. Eu preciso ouvir ele me afirmando. Mas o meu coração, o seu coração, precisa do formato que ele tem. Né? A gente sempre escuta as pessoas falando que nós temos um vazio do tamanho de Deus. É porque o amor dele quer ganhar forma. Amém, gente? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É simples, mas é algo que tem mudado a minha vida. É algo que tem me levado além. É algo que tem me ajudado a ver ao Senhor. Os meus olhos parece que estavam fechados antes de todo esse processo acontecer. E agora eles estão abertos. E eu posso ver. Se você está passando por alguma fase que você pode se distanciar ou se aproximar, se aproxime, porque a gente vai se encontrar lá. Se aproxime. Amém?